Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando para todo o Brasil o programa Eclésia. O programa Eclésia é um programa de catequese, de história da igreja, de doutrina católica. Eu sou o diácono Eric Módulo. Estou aqui ao lado do Padre Guido Montinelli para fazer esse programa com muita alegria. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, diácono Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Boa noite especial para a dona Lourdes Euduquinha, do Córrego Fundo, e também lá na Bahia, o João Marcos Fernandes Neves, da cidade de Igaporé, que está assistindo o programa e não perde nenhum. Meus amigos, estamos aqui à vossa disposição, sempre com temas brilhantes que dão grande ênfase à nossa fé, à nossa doutrina, ao conhecimento, acreditando plenamente naquele antigo e sempre válido provérbio que diz que o amor aumenta através do conhecimento. E hoje à noite, né, diácono Eric, temos muita coisa para comunicar aos nossos amigos. É isso aí, Padre Guido. O programa está recheado. O programa de hoje está muito legal, está recheado. Você já avisa aí para os seus amigos através das redes sociais. Você curta a página do programa Eclésia para acompanhar também tudo que a gente faz aqui no programa, também através do Facebook. Porque hoje a gente vai falar sobre um santo que está chegando o dia dele. No próximo dia 31 de julho, a gente lembra Santo Inácio de Loyola, que é o fundador dos jesuítas, da Companhia de Jesus, né? A ordem religiosa, por exemplo, que o Papa Francisco faz parte, que o Padre Eduardo, fundador aqui da nossa obra, faz parte. Vou falar um pouquinho sobre Santo Inácio de Loyola. E não tem como falar sobre o fundador sem dizer a sua obra, né? Falaremos um pouquinho também de maneira geral sobre os jesuítas, porque a história é linda, é muito empolgante. Cabe até uma outra oportunidade a gente voltar nessa história, nos pormenores, para falar dos jesuítas. Mas hoje falaremos, então, de Santo Inácio de Loyola, esse grande santo espanhol. Você pode ligar para a gente, seja para fazer a pergunta, algum comentário sobre o que a gente está dizendo aqui, elogio, o que você quiser, crítica também. E todo mundo que ligar aqui para a gente, ou se você quiser apenas deixar o seu nome para participar do sorteio, hoje tem sorteio. No final do programa sortearemos um livro que outro dia a gente anunciou aqui, foi bem legal, porque esse livro tá uma dica interessante mesmo. É um livro do Padre Eduardo, né? Que está aí, ó. A Palavra de Deus no seu dia a dia. O Padre Eduardo, então, preparou esse livro com muito carinho. A Palavra de Deus no seu dia a dia. Eu já adianto, ô diretor, essa unidade do livro que a gente vai sortear está autografado pelo Padre Eduardo, não tá? O livro autografado pelo Padre Eduardo, que deixou aqui pra gente no programa Eclésia, especialmente para sortear para os nossos amigos telespectadores. Liga pra gente dizendo quero participar do sorteio. No final do programa sortearemos então esse livro do Padre Eduardo. Lembrando que também nos mesmos contatos que a gente divulga aqui, você pode também adquirir esse livro para presentear alguém, porque ao adquirir esse livro você está ajudando diretamente na manutenção aqui das nossas obras, né? Da Associação do Senhor Jesus, da Rede Século XXI, ajudando a gente a fazer esse programa, deixar no ar o programa Eclésia e todos os outros aqui da casa. Padre Guido, mas como o assunto está, né, muito interessante e o programa está recheado, vamos já para começar a falar do nosso personagem aqui, Santo Inácio de Loyola, Padre Guido. Sim. Quando que ele viveu e qual era o contexto do período que ele estava vivendo, Padre Guido? Olha, estamos na Espanha, no século XVI, um século especial que é conhecido no mundo como o século do Renascimento, porque houve um despertar da mente humana em tantos campos do conhecimento, na história, na ciência, na geografia, nas descobertas, viagens, descoberta de novos países, certo. Invenção da bússola, da pólvora, que modificou completamente, revolucionou até o sistema de fazer as guerras, né? A descoberta do papel, dos caracteres para imprimir, e, portanto, o conhecimento de tantos livros que chegaram até o alcance de tantas famílias. Como também do ponto de vista religioso, notamos neste século o nascimento de várias religiões, digamos assim, que manifestam um ideal ou uma interpretação da palavra de Deus não em sintonia com a religião católica. O senhor está falando da Reforma Protestante? Exato, aquele fenômeno conhecido como Reforma Protestante é a resposta que a Igreja deu com a Contra-Reforma através do famoso Concílio de Trento. Aliás, eu sempre lembro aqui, os nossos amigos telespectadores, já dedicamos 2 programas sobre esse assunto aqui. Um sobre a reforma, outro sobre a contra-reforma, está lá no nosso site. Para quem quiser assistir, está disponível lá no nosso site, rs21.com.br. Padre Guido, em 1517, então, sim, foi o período, o início da Reforma Protestante, foi quando Martinho Lutero colocou na porta de
de uma igreja, da né? igreja, sim, lá na Alemanha. Wittenberg, sim. Isso. As suas teses, né? Já conversamos bastante sobre esse assunto aqui no programa Eclésia. Mas por volta desse período, em 1517, segundo consta na biografia do nosso personagem de hoje, Santo Inácio de Loyola, estava acontecendo algo na vida dele, né? 500 anos atrás, então. Conta um pouco para a gente entender quem era esse personagem, Santo Inácio de Loyola, quem era esse Inácio, como era a vida dele antes e como ficou depois da sua conversão. Perfeito. Ele nasceu na cidade de Aspetizia, na Espanha, no ano 1491. Certo. Era último de 13 irmãos. Puxa Olha, vida. né? Teve uma infância nobre e teve também uma aspiração para uma brilhante carreira militar. Certo. Mas esta carreira, na verdade, foi frustrada quando ele, participando de uma guerra contra a cidade vizinha de Pamplona, acabou sendo ferido, uma perna, e teve que ficar vários meses hospitalizado. Certo. Foi exatamente neste período forçado que ele entrou numa profunda crise quanto aos valores da sua mesma vida. Não desprezando, digamos assim, a carreira militar, ele, porém, notou, diante de um gesto que as freiras daquele hospital fizeram, isto é, emprestaram vários livros para enganar o tempo, né? Certo. Quando ele lia livros, ele mesmo que faz esta afirmação, livros de aventuras militares, vibrava, mas só que depois de alguns instantes ele caía numa crise, não digo de desgosto, mas o entusiasmo acabava. Faltava algo. Exato. Ao passo que quando lia livros religiosos, permanecia nele um desejo de, digamos, de continuar com aquele entusiasmo, de um fervor. Ele foi um período de grande crise dos seus ideais que terminou com uma decisão, como nós vamos ver, que foi completamente interpretado como algo de revolucionário. Aliás, teve alguém que chegou até a pensar que não estivesse certo de cabeça. Só para dar uma ideia aos nossos amigos telespectadores, pegamos o que tinha acontecido 300 anos antes na vida de São Francisco, é mais uma coisa bem parecida. Certo. Né? Ele colocou valores novos na sua vida, não mais, digamos assim, a glória de um triunfo, de uma guerra, mas adquirir valores religiosos que pudessem permanecer dentro da igreja. Sobretudo porque ele estava notando, como o diácono acabou muito bem de colocar, estava notando que estava se apresentando na opinião do povo ideias religiosas que não batiam com o credo que ele estava conhecendo e aprofundando. Certo. E ele tomou a decisão de manifestar fidelidade total a Deus e também ao seu representante aqui na Terra. Bom, Santo Inácio de Loyola, ele, é um grande santo, né? Tem tanta coisa bonita para falar sobre a vida dele, mas podemos dizer, Padre Guido, que ele se sentiu impulsionado com... Aliás, o diretor, se quiser colocar outras imagens de Santo Inácio aí para a gente lembrar um pouquinho, de maneira artística, né? Representando a figura dele. Podemos dizer assim, Padre Guido, que ele foi impulsionado pelo testemunho dos santos que ele viu naquele livro, daquelas histórias de superação e santidade, lendo os grandes santos da igreja, ele falou, opa, é isso que eu quero para a minha vida? Diácono Eric, nós padres temos a obrigação moral, todos os dias, de ler aquelas orações contidas no breviário. Certo. E no dia 31 de julho, é o dia de Santo Inácio, a segunda leitura é uma carta de autoria dele, onde ele mesmo afirma exatamente o que o senhor está dizendo agora. Certo. Ele recebeu um influxo destes santos e começou a modificar com a sua mente o estilo da sua vida para poder, digamos, testemunhar até o fim o que significa ser um autêntico cristão. Puxa vida, né, Padre Guido? E às vezes a gente, no correr do nosso dia a dia, a gente consome tanta coisa, né? Mesmo na TV, coisas que não necessariamente são boas. Com a internet, então, nem se fala. Qual foi a última vez que você leu a vida de um santo, né? A biografia de um grande santo, um documento da igreja, para a gente fazer o que o Padre Guido sempre disse até no começo do programa. Conhecer um pouco mais,
para amar um pouco mais. É bonito ver essa história com Santo Inácio de Loyola. Então, mais ou menos em 1517, começou essa história de conversão com Santo Inácio de Loyola, e aí depois ele saiu dali, ele resolveu fazer o quê, Padre Guido? Fazer uma experiência exatamente num ambiente onde se cultiva, digamos assim, a alegria de um gesto de total doação para Deus. Entrou no mosteiro de Manresa e fez uma experiência... O mosteiro de Manresa ficava na Espanha? Na Espanha, certo. sim. Uma experiência não como religioso, mas para ver como é que era, né? E foi aí, minha gente, que, como ele mesmo afirmou, uma expressão, né, muito famosa, enfrentou uma noite escura da alma. Isto é, ele começou a questionar-se seriamente a respeito dos seus ideais de vida pessoal e, sobretudo, diante de uma vida jovem que estava enfrentando, ele chegou a tomar uma decisão definitiva, diante da qual nunca mais ele voltou para trás. Essa expressão noite escura é de São João da Cruz. De São João da Cruz, exato. É para dizer algo assim, é uma crise profunda. Que acaba tendo um objetivo, vamos dizer assim? E o objetivo dele era exatamente de conhecer mais profundamente o que significaria pertencer a Jesus. Por isso, logo após este período, ele tomou a iniciativa de visitar como peregrino a Terra Santa. E quando voltou da Terra Santa, ele fundou a Companhia de Jesus. Foram uma sequência de passos, um cada vez mais forte, digamos assim, né? E decisivo na vida dele. E a finalidade, meus amigos, da instituição desta Companhia de Jesus era baseada numa grandíssima preocupação. Ele estava notando, Inácio, que vários países da Europa estavam se afastando do credo através do nascimento dessas religiões. Como também, fora da Europa, estavam se aproximando cada vez mais e invadindo vários países e ilhas, os turcos otomanos. Aliás, Padre Guido, o senhor bem lembrou disso, foi assunto do programa da semana passada. Exato. Semana passada falamos sobre a Batalha de Lepanto. Batalha de Lepanto, exato. Da preocupação, né, que a igreja tinha com isso. A preocupação que o islamismo penetrasse nos países por tradição católica. Ele não ficou indiferente. Meus amigos, ele só transmitiu, digamos assim, de uma maneira ideológica, a sua formação e a sua disciplina militar, também na instituição religiosa que quis fundar. Inclusive até o nome jurídico que ele deu, Companhia de Jesus, um termo tipicamente militar. Quer dizer, a fundação dos jesuítas aconteceu em 1534, não é isso, Padre Guido? E alguns anos depois, principalmente, se não me falha a memória, em 1540, foi que o Papa aprovou, então, os estatutos dessa nova ordem. Pouquinho antes disso foi quando ele recebeu a ordenação sacerdotal, 1537? Sim, no começo foi exatamente na cidade italiana de Veneza que foi consagrado sacerdote. No começo, nenhum dos membros da Companhia de Jesus eram sacerdotes. Certo. Eram simples religiosos com 4 votos. Além dos 3 tradicionais da vida religiosa, pobreza, castidade e obediência, o 4º voto de total obediência e fidelidade ao Papa. A tal ponto, diácono Eric, que ele estabeleceu, ele era espanhol, mas estabeleceu a sede oficial da Companhia de Jesus em Roma, para estar bem perto do Santo Padre, o Papa. A história, como eu disse, é belíssima do Santo Inácio. A gente vai lembrar aqui a gente vai fazer um voo panorâmico sobre a história dele, porque tem tantos detalhes. Inclusive em Roma, né, ele foi contemporâneo de São Felipe Neri. Sim. O próprio Felipe Neri queria ser jesuíta. Queria. Mas não deu certo, né, Padre Guido? Não deu. Depois, olha, Deus coloca tantos carismas, um mais belo do que o outro, né? Agora, podemos dizer, olha só um pormenor interessante, que quando foi aprovado, em 1540, a ordem, o Papa, naquela época, colocou uma cláusula, que esta nova ordem não deveria ter mais de 60 membros religiosos. No começo, alcançaram aquele número,
Mas já adianto, Diácono Eri, que na hora da morte de Inácio de Loyola, os jesuítas eram 1.000. Olha só, já tinha 1.000 na morte do fundador. Já presentes em 110 casas em 25 países do mundo. Bom, a gente vai falar muita coisa no programa de hoje ainda sobre Santo Inácio, sobre a história dos jesuítas. Aliás, a gente tem, já daqui a pouquinho, assim que o diretor dizer que está ok aqui, eu chamo. A gente tem algumas informações direto, a gente vai mostrar, inclusive, algumas imagens do museu lá do pátio do colégio, né, que fica na cidade de São Paulo. Aliás, onde a cidade de São Paulo começou foi essa casa jesuíta, o pátio do colégio. A gente vai mostrar um pouquinho já no programa de hoje, ainda porque muita coisa legal a gente tem para mostrar. Mas faz o seguinte, para mim, diretor, coloca para a gente aí a imagem do segundo companheiro de Santo Inácio. Daqui a pouco a gente vai falar do terceiro. Estou falando agora de Pedro Fabro, que é santo. São Pedro Fabro. Foi o primeiro companheiro, vamos dizer assim, é o segundo, tá aí, São Pedro Fabro. É o segundo da ordem dos jesuítas, né? Ele foi beatificado pelo Papa Pio IX, Beato Pio IX, e o Papa Francisco canonizou recentemente no ano de 2013, São Pedro Fabro. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente fala sobre o terceiro companheiro da ordem, que é um gigante, um grande santo da igreja, e a gente entra nos pormenores aqui dessa história. O senhor não sai daí, viu, Padre Guido? Daqui a pouquinho a gente continua, porque eu vou aqui do lado, Padre Guido, preciso dar um recadinho para nossos amigos telespectadores. Está acontecendo uma coisa muito bacana. Tem uma dica especial para vocês. O Padre Eduardo está preparando uma viagem especial para a Terra Santa, e você pode acompanhar. Uma viagem que vai se chamar Nos Passos de Jesus, com o Padre Eduardo e a Caprice Turismo. Viva dias inesquecíveis na Terra Santa e conheça Nazaré, cenário da infância e adolescência de Nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai conhecer ainda a Basílica da Anunciação de Maria, vai fazer um passeio de barco no Lago da Galileia, visitar a Igreja da Multiplicação dos Pães e Peixes, conhecer Belém e muito mais. Olha só, é um roteiro imperdível, elaborado por um grande historiador, aprovado e indicado por diversas autoridades eclesiásticas como um dos melhores roteiros para a Terra Santa. Liga agora mesmo e reserve o seu lugar. Olha só, liga nesse telefone que você está aí no seu vídeo, que você já pode reservar o seu lugar. 011 45 23 0782. 011 45 23 0782 e faça a sua reserva, garante o seu lugar. O valor é acessível e está tudo incluso. Transporte aéreo, taxas de embarque, hotel, passeios, ingressos, seguro médico, seguro de bagagem, além de todos os roteiros, transferências, etc. e também até o apoio de um guia. Ligue agora mesmo, reserve o seu lugar, 011 45 23 0782. 011 45 23 0782. Fala lá com a Caprice Turismo. Quem sabe você não consegue embarcar nessa. Já pensou que legal? Bom, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua conversando sobre Santo Inácio de Loyola. Não sai daí, a gente volta já já.